Bom dia, gente. Então, hoje eu vou dar aula sobre dissertação, mais especificamente a dissertação do Enem, que ela é um pouquinho diferente, né, das outras redações. Eu vou explicar o basicão, assim, só para dar uma introdução para vocês entenderem como que é a redação desse vestibular que todo mundo fala. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, quem que eu sou, quem que é essa menina aqui que tá falando com vocês. Eu me chamo Laísa, mas me chama de Harumi, porque todo mundo erra meu nome, inclusive a minha mãe. Então pode me chamar de Harumi se vocês quiserem. Se quiser me chamar de Lai, você pode chamar também. Eu estudo medicina na Embi Morumbi, no interior de São Paulo, aqui em São José dos Campos. E eu decidi vir dar aula de redação porque era a matéria que eu mais me dava bem na escola, tanto que eu consegui tirar mais de 900 no Enem por 3 anos consecutivos. E eu vou começar essa aula falando com vocês sobre os erros mais comuns na redação. Eu queria começar essa aula de um jeito um pouquinho mais contraído. Então, em vez de chegar para vocês dando logo a teoria, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o que as pessoas mais erram na redação, que são erros assim que dói o coração quando a gente vê. O primeiro erro é assim, fatal, é utilizar a primeira pessoa na dissertação. Tem algumas redações de alguns vestibulares diferentões, no caso, eu só conheço a Unicamp, para falar a verdade, que cobra assim. Você pode usar a primeira pessoa, só que em dissertação, que é 98% dos vestibulares do Brasil, que é dissertação, você não pode utilizar a primeira pessoa. E é muito comum, né? As pessoas colocarem eu penso, ou algum verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem que quando eu vejo essa redação, por sinal, esse trecho, eu peguei de um amigo meu, que eu corrigi as redações dele na escola. E aí eu fico só a cara desse gatinho quando eu vou corrigir, gente, porque pode zerar a redação, dependendo assim, do corretor que você pegar. Vamos ver aqui. Dessa forma, é de suma importância que meios para combater essas notícias falsas sejam discutidos. Era uma redação sobre fake news, pois somente assim poderemos acabar com essa problemática. Tava um final de parágrafo lindo, só que às vezes você colocar um poderemos acaba com o seu que a primeira pessoa em dissertação não pode. Então eu coloquei aqui um jeito, né, que você poderia substituir esse poderemos para não cair nessa tentação de usar esse tipo de coisa. Então, geralmente você pode colocar, por exemplo, aqui dois verbos, né, duas palavrinhas aqui, tipo, será possível no futuro e já tá tudo tranquilo. Olha, dessa forma, é de suma importância que meios para combater essas notícias falsas sejam discutidos, pois somente assim será possível acabar com essa problemática. E aí fica tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Mas nunca, pelo amor de Deus, nunca use em primeira pessoa. Nenhuma das formas de primeira pessoa existentes na sua dissertação. Usar o mesmo como pronome. Isso é muito comum. Eu já peguei várias redações assim, e eu escrevi a redação com o mesmo. E eu achava muito chique, mas não é. E não é correto gramaticalmente, vai te fazer perder ponto. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de como às vezes eu encontro a mesma ou o mesmo na redação. Então, vamos começar com o primeiro, né, o que é o errado. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a mesma continue a dirigir embriagada nas rodovias. Então, aqui ele coloca, né, a mesma para se referir à população, né? Só que a mesma ela não pode ser utilizada como um pronome, como algo, uma palavrinha assim para retomar o que já foi dito. O mesmo você só usa tipo assim, eu comprei a mesma roupa da minha amiga, sabe? Mas nunca no sentido de retomar outra palavra que veio antes, ok? E aí, como poderia substituir, né? Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora continue a dirigir embriagada nas rodovias. Não precisava nem ter esse mesmo aqui. Se tirasse, já estava perfeito, maravilhoso. Fazer parágrafos com uma única frase. Esse daqui era o erro que eu mais pegava em redação quando eu corrigia redação de amigo, de gente que vinha pedir ajuda para mim.
Porque, gente, se você faz um parágrafo que tem uma única frase, e o que que é ter uma única frase? É você começar com a letra maiúscula aqui no começo e terminar com um ponto. E não tem um ponto sequer no seu parágrafo. Por quê? O que acontece? Primeiro que o seu parágrafo vai ficar muito confuso de ler, sabe? Vai parecer que você está lendo um rap do Eminem, tipo... E assim, parece que fica muito desorganizado também. Às vezes você não consegue entender direito o que a pessoa está querendo passar no parágrafo. Fica igual esse tiozinho aqui, fica igual esse tiozinho às vezes. E se você dividir a mesma coisa que você quis dizer em três frases, eu sempre acho colocar três frases ideal. Vai ficar muito mais claro de entender. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um parágrafo que eu peguei de um site que a menina deixou com uma frase só. Então, olha só. Desse modo, o Estado deve criar projetos sociais que conscientizem os jovens sobre o assunto por meio de propagandas e palestras em escolas, além de sancionar leis mais severas que punam os agressores. E espera-se com isso a diminuição do abuso infanto-juvenil. Esse parágrafo não está nem tão confuso assim. Mas olha a diferença que faz quando você deixa esse parágrafo um pouquinho mais pausado, um pouquinho mais organizado, com um pouquinho mais de estrutura. Desse modo, o Estado deve criar projetos sociais que conscientizem os jovens sobre o assunto, por meio de propagandas e palestras em escolas. Além disso, o governo federal deve sancionar leis mais severas para punir os agressores. Somente assim, no futuro, poder-se-á esperar a diminuição do abuso infanto-juvenil. Essa daqui era uma conclusão, modelo Enem. Ela tá faltando umas coisas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a conclusão do Enem. Mas eu queria que vocês vissem nesse momento aqui como fica mais bonito e mais organizado para o corretor ler se você fizer um parágrafo com mais de uma frase. Vai ajudar a pessoa que está corrigindo a ter uma melhor impressão do seu texto. Gente, esse daqui é um erro que acontece. Não é tão comum assim, mas acontece. Que é assinar ou desenhar na folha de redação. Às vezes eu sei que a gente está fazendo prova, a prova é muito longa, né? Geralmente os vestibulares têm 90 questões. E às vezes mais a redação. Às vezes muda um pouco uma coisa. E aí às vezes você fica entediado, você fica na tentação de rabiscar a folha de redação, de desenhar na folha de redação. Alguns vestibulares que cobram gêneros diferentes dá até a tentação de você querer assinar o nome no final do seu texto. Mas não faça isso. Todos os vestibulares que eu conheço, se você fizer isso, você vai ter sua redação zerada, porque você não pode dar algum indício para o corretor que você está querendo se identificar para ele, porque ele não pode saber quem você é quando ele está corrigindo seu texto. Então, né, não adianta falar, mas meu querido, eu sou artista, você não pode ser artista na redação, não Então, inventa de desenhar, nem de rabiscar, por favor. não, não pode colocar o nome, então, quando faz redação? Então, respondendo isso, você não pode colocar na folha de redação. Ai, gente, eu queria ter mostrado. Tipo assim, geralmente, por exemplo, tem um lugar para você colocar nome. Às vezes ele é no lado de trás da folha, em alguns vestibulares. Em outros, ele é ali junto com a folha. E eu não sei como que eles fazem para o corretor não te identificar, sério. Mas, tipo, você tem espaço com as linhas para redação. Aquele espaço tem que estar escrito a sua redação. Você não pode colocar assinatura, não pode colocar desenho, certo? Aquele espaço não pode ter rabisco por fora ali em volta. Onde é para você colocar os seus dados vai estar indicado, geralmente até colocado uns quadradinhos assim. Mas aí vai ser falado, geralmente o monitor da sala, o staff que vai estar lá, ele vai te avisar onde é para colocar esse nome. Se você tiver dúvida, pergunta. Porque se você colocar o nome na folha, tipo, eu fiz o meu texto lá, e aí sobrou uma linha e no final eu coloco o meu nome, não vai dar certo. Eu sei que às vezes na redação, quando a gente faz na escola, isso não dá problema. Que eu estava numa escola que às vezes eu colocava minha redação ali no começo, né? Meu nome ali nas linhas lá no começo. Mas no vestibular isso dá problema. Então nunca coloca ali nas linhas, nem em volta ali. Só coloca seu nome onde tiver indicado para colocar o seu nome. Também não faça desenhos. Tá bom. E perigo! Colocar título em redação do Enem. Gente, eu acho que isso daqui é o que mais me chocou quando eu descobri. Que, gente, o golpe tá aí com quem quer. Não coloque título na redação do Enem. E eu vou explicar por quê.
Gente, eu li todas as redações nota 1000 do Enem 2019 e nenhuma tinha título. Eu só vi título em redação nota 1000 em 2015. E o que acontece? Título no Enem não te dá ponto, né? Eu sei que tem vestibular, por exemplo, se eu não me engano, na FUVEST tem que ter título. Mas vários outros vestibulares, como o Enem, título não vale um pingo de ponto. E assim, gente, você perde tempo pensando num título legal e ocupa uma linha que às vezes na sua redação vai te ocupar espaço para você terminar o seu texto bem. Uma linha faz diferença. A conclusão do Enem, ela é muito espaçosa, porque o corretor, né, o vestibular, né, do Enem, ele cobra que você coloque muita coisa na sua conclusão. E uma linha faz muita diferença, às vezes, para você terminar o seu texto bem. Então, assim, minha recomendação eles não vão tirar ponto se você colocar título. Mas é melhor não colocar. Às vezes você pode colocar um título ruim, às vezes você pode ocupar a linha que não precisa ser ocupada e não vai valer ponto a mais. Esse daqui é um erro muito comum. E eu vejo isso em quase todas as redações, assim, sabe? Quando eu ia corrigir. É usar palavras chiques que você não conhece. Né? Você chega lá igual o Gil, lá, lindo, maravilhoso, falando, eu não vim do lixo pra perder pro vasculho, e aí o corretor vai ficar tipo a pouca, falando, mas que porcaria é essa? Você fala assim, não importa. E enfim, não use palavras que você não conhece na sua redação. Quando você estiver no seu treino, né? Quando estiver treinando para mandar para correção na sua escola, ou aqui no Rosa, quando você estiver escrevendo uma redação, mandar para o monitor corrigir, eu posso corrigir também se vocês quiserem, vou deixar meu WhatsApp no final para vocês me chamarem se quiserem que eu dê uma olhada na redação de vocês. Não usem palavras que vocês não conhecem no vestibular. No treino vocês podem, porque aí vai ter alguém para te corrigir se você usar errado. Só que no vestibular, não inventa de você colocar uma palavra que você não conhece. Eu lembro que no meu Enem, em 2018, quando eu estava no meu primeiro ano, surgiu uma luz na minha cabeça que eu queria usar a palavra corroborar. E eu não sabia o que significava essa palavra. E depois eu fui mandar para minha professora corrigir minha redação, para me entender por que, que eu não tinha porque eu tinha perdido ponto em gramática, e ela falou que eu usei corroborar mais de uma vez na redação de um jeito totalmente errado. Então toma cuidado, sabe? Às vezes a palavra pode parecer muito bonita, muito chique, mas se você não souber usar, não use ela no seu vestibular. Fique com as palavrinhas que você já está acostumado a usar nas suas redações. Não planejar o que vai escrever. Gente, se você não planeja o que você vai escrever na sua redação, você vai ficar igual a Nazaré. Então, assim, depois, mais pra frente, né, depois que eu ensinar pra vocês redação na próxima aula, eu vou ensinar pra vocês como que faz um plano de redação. Mas antes de você fazer redação, você tem que planejar o que você vai escrever em cada parágrafo. Você não pode chegar de cabeça, faltando uma hora para acabar o vestibular, você tá cansado e você vai pensar o que você vai escrever e já vai escrevendo. Porque, assim, isso é batata para você cometer vários erros no seu parágrafo, não conseguir desenvolver ele e entrar em desespero. E agora vamos para a parte teórica, né? Vamos entender como que é a estrutura da redação. Porque assim, gente, você deve ter ouvido falar, em algum momento, alguma professora falou para você, até botei a palmeirinha aqui, que a redação é como se fosse uma receita que você vai seguindo. E ela meio que porque ela tem uma estrutura que você tem que ir fazendo certinho. E você vai ver que para tudo tem uma estrutura meio que pré-combinada. Aí você vai acrescentando um pouquinho da sua cara nessa estrutura, sabe? E como que é a estrutura básica? Como que é o esqueleto básico do básico do básico do básico de uma redação? E quais são os ingredientes? Primeiro, a gente começa com a introdução. A gente faz um parágrafozinho de introdução. Depois a gente faz 2 parágrafos que a gente chama de desenvolvimento, que é onde a gente vai desenvolver as ideias, né? E a gente vai fazer um parágrafo de conclusão. Essa é a estrutura básica. Eu vi um aluno que tirou nota 1000, que colocou 3 parágrafos de desenvolvimento. Pode? Pode. Recomendo? Não recomendo. Eu acho que essa estrutura é a mais fácil de seguir e a que menos vai fazer você se perder. Então, vou explicar como que ela funciona mais ou menos. Como que é a introdução? A introdução é onde você vai explicar
né, começar o seu texto, introduzir o seu texto, como o próprio nome já diz. Geralmente, sua redação vai ter lá um tema, e aí você vai ter que o corretor, você faz uma redação pensando, tipo assim, que o corretor ele não sabe qual que é o tema. Então você meio que explica o tema para ele, sabe? Então, como que você faz isso? Primeiro, você faz uma contextualização. No caso do Enem, geralmente essa estrutura é sempre. E nos outros vestibulares que cobrem dissertação também é assim. Então, primeiro você começa com uma contextualização. O Enem, ele pontua você ter repertório. Vou explicar depois para vocês o que é ter um repertório, né? Então você começa explicando o que é o seu repertório nessa primeira parte, que é a contextualização. Depois você vai explicar o que é o seu repertório, como que ele se relaciona com o tema. Então você vai fazer o link, né, entre repertório e tema, e depois vai vir a outra parte, a parte final, né, do seu parágrafo, que é a tese, que vai ser um comentário final que vai indicar ao corretor o seu posicionamento. O Enem, geralmente, não tem como você ter muitos posicionamentos, né? Eles têm uns temas um pouco mais fechados. Alguns vestibulares vão dar para você duas linhas de pensamento, tipo, você defende tal coisa ou não defende, sabe? O Enem, ele já é mais, tipo, você vai dar uma finalização, uma explicação um pouquinho de como você acha que esse problema ocorre. Geralmente o Enem vai te dar um tema que é um problema, e aí na sua tese você vai colocar por que esse problema ocorre ou quais são as consequências desse problema. E eu vou explicar aqui, vou ler para vocês um parágrafo de introdução. Esse parágrafo aqui, foi o de uma redação nota 1000 e foi do Enem 2019, né? Que foi aquele lá que era a democratização do acesso, né, do cinema no Brasil, uma coisa assim, né? Então era para falar sobre como que a gente poderia democratizar, ou seja, tornar mais acessível o cinema. Até porque em alguns lugares do Brasil, esse cinema, em algumas áreas, assim, não tem cinema, o cinema é muito inacessível. Então vamos lá. Como que começar esse parágrafo? De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Então, o que é? A contextualização é tipo muito curtinha. É duas, três linhas que você coloca explicando o que é o seu repertório. Aqui foi bem sucinto. É um filme, né? Você começa falando primeiro o que é. Ele fala basicamente assim, o que ele fala sobre? Né? Ele fala assim, esse é um filme, Cine Hollywood. O que ele fala? Ele retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades. Vamos para a ponte. Né? E depois ele fala assim, entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem a população, toda a população brasileira, fazendo com que o cenário se torne uma utopia para o Brasil. Então, o que ele falou aqui, né? Isso é muito comum em redação final. Ele trouxe aqui o filme que mostra o quão bom o cinema é para a população. Só que ele fez a ponte falando que no Brasil, né, fora da ficção, isso não acontece. Que uma boa parte da população brasileira não consegue ter acesso ao cinema, não consegue usufruir, né, desses benefícios que o cinema traz. E aí ele fechou o parágrafo da seguinte forma: sendo assim, urge a análise e a resolução desse problema, que ocorre devido à elitização dos meios cinematográficos e à falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Opa, calma aí. Pronto. Então, vamos lá. Contextualização, né? Você explica. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um desenho animado, pode ser um fato histórico, um dado científico, um dado estatístico, um trecho da Constituição Federal. Seu repertório pode ser muitas coisas. E você tem que explicar ele e ele tem que encaixar com o tema. Isso que é importante, ele tem que encaixar gostoso com o tema. Depois, nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês um repertório miojo, que eu chamo, que é o repertório que encaixa gostoso com tudo, que você xuxa em qualquer lugar e ele fica uma delicinha, fica lindo, fica maravilhoso. E aí, você vai explicar, igual a pessoa ali explicou, duas, três linhas, o que fala, dando só uma sinalização. Depois, você vai fazer a introdução ao tema, que é a ponte. Então, você vai explicar a conexão do repertório com o tema.
né? E não vou explicar um pouco sobre o conectivo agora, mas geralmente você coloca conectivo de retomada, nesse contexto, sob esse viés, nesse sentido. Então você bota ponto, depois você explicou em duas, três linhas, coloca nesse sentido, nesse contexto. Às vezes, né, se você quiser fazer uma ideia de oposição, você coloca um entretanto, contudo. E depois vem a tese. Na tese, você tem que deixar claro o que os seus dois parágrafos de desenvolvimento vão falar, certo? Nem sempre, né? Mas é bom deixar. Essa é a tese mais bonita. É quando você deixa claro para o seu corretor o que o seu texto vai falar nos dois parágrafos e deixa isso separadinho. Então, por exemplo, aqui, ele falou assim: sendo assim, urge análise e a resolução desse problema, que ocorre devido à elitização. Então, eu sei que em algum dos dois parágrafos ele vai falar da elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Então, eu sei que em algum outro parágrafo ele vai falar da falta de infraestrutura que os cinemas têm, por isso que eles são inacessíveis. E, por exemplo, aqui eu trouxe um outro exemplo, né? Que é o seguinte: se você, por exemplo, quiser falar sobre as causas e consequências, como que você pode escrever sua tese, né? Porque aqui ele só estava falando das causas, né? Por que o cinema ele é inacessível. Mas, por exemplo, aqui, essa é uma tese miojo, é a tese que encaixa com tudo. E aí, como que se escreve ela? Assim, é importante a análise dessa problemática, a palavra chique aqui, ensinando para vocês. Que é a mesma coisa que problema, só que de um jeito bonito, a fim de que seja possível compreender acerca das suas raízes, ou seja, das causas desse problema, bem como os caminhos para combatê-la. Então, né, como que você combate esse problema? Então, nem é nem consequência, né, gente? Eu escrevi errado, desculpa, eu tava com sono quando eu escrevi isso daqui. Mas é um jeito. Eu fazia muita tese, assim, e eu sempre fui bem nas redações colocando essa tese. Porque, assim, nem sempre você vai conseguir pensar de cara em duas coisas, dois fatores, igual ele pensou aqui, em elitização e falta de infraestrutura. Às vezes dá um branco em você, sabe? E às vezes você tem pouco tempo, que às vezes você não planeja bem seu tempo. Nesse caso, eu recomendo você colocar uma tese assim, meio miojo, meio basicona. E dá certo. Porque deixa claro para o seu corretor o que você vai abordar no seu texto. E fica bonito também. Nossa, gente, eu coloquei a ordem errada. Ah, não, tá tudo certo. Desenvolvimento agora, galera. Que são dois parágrafos, lembrando vocês. É a alma da argumentação. É onde você vai desenvolver os seus argumentos, certo? Ali na introdução, você deixa um cheirinho do que vai ser os seus argumentos. Aqui você vai jogar eles e defender eles com toda a sua garra. E como que você faz isso, né? Porque tudo em redação tem estrutura. Primeiro você vai começar com o tópico frasal, que é basicamente a introdução no desenvolvimento, que é duas linhas, assim, duas, três linhas também. E é onde você vai explicar o tema do seu parágrafo, o que você vai abordar nesse parágrafo. Lembrando que essa é a estrutura basicona, tá? Tem outro jeito de fazer parágrafo de desenvolvimento? Tem, mas eu tô explicando para vocês de jeito mais simples. O desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é onde você vai, de fato, explicar por que você acha que o problema acontece por conta disso, ou porque a consequência do problema é tal, ou porque um jeito de combater o problema, né? Alguns temas do Enem são caminhos para combater, então você tem que falar dos caminhos para combater. E aí você pode explicar por que o caminho que você propôs no seu tópico frasal ele é efetivo. Depois você vai fechar esse parágrafo com uma conclusão. Certo? Tem gente que não fecha com conclusão, sabe? Mas assim, essa da nota mil geralmente tem essa estrutura. E eu acho que fica muito bonito, fica muito claro. Fica um parágrafo completo. Porque às vezes, se fazendo só dois períodos, você não argumenta direito, você só expõe. E isso é muito comum em redação também. É um erro bem comum. Você não dá a sua opinião e só expor fatos. Então tem que se atentar a isso, e não só expor fatos, mas também argumentar com as palavras, com o que você pensa. Então, a conclusão duas, três linhas do seu parágrafo que vão fazer com que isso aconteça. Por isso, eu sempre recomendo que faça. Sabe, eu sempre puxava o pé dos meus amigos, de pessoas que vinham pedir ajuda para mim em redação, de fazer
essa estrutura, porque aí você não tem erro. Então, como que você faz a conclusão? Você faz um comentário final, tá? Do que você falou. Só que dando uma. Vamos dizer assim, mostrar um pouquinho do que você pensa. Ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou o parágrafo dessa pessoa que tirou nota 1000 no Enem 2019. Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Embora a acessibilidade seja um direito assegurado pela Constituição Federal e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérpretes de Libras nas telas e as configurações das salas, pautadas em escadas, não auxiliam o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Logo, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, vamos destrinchar a estrutura desse parágrafo lindo. Tópico frasal. Então, aqui ele deixou bem claro. Esse daqui é um segundo parágrafo de desenvolvimento, porque tem conectivo aqui, gente. Segundo parágrafo de desenvolvimento sempre tem que começar com algum conectivo. E eu vou explicar isso para vocês. Eu não sei se vai ser eu ou vai ser da Maris que vai explicar isso para vocês. Mas sempre tem que ter conectivo no segundo parágrafo, tá? Perde ponto se não ter. Mas eu vou explicar isso para vocês depois, conectivo na redação. E aí ele começou aqui falando, qual que é o tema desse parágrafo? Ele vai falar que a falta de estrutura adequada, né, nos cinemas impede que ele seja acessível. Pronto, ele falou isso. Isso que eu vou falar agora. Ele vai explicar no desenvolvimento. Vou defender meu argumento. Por que a falta de infraestrutura é prejudicial? Por quê? Ele fala assim, ele começa dando uma contextualizada, né, falando que isso é um direito assegurado pela Constituição Federal, acessibilidade, mas isso não acontece. E isso não acontece por quê? Porque, primeiramente, não temos lugares em muitos cinemas reservados para cadeirantes, então os cadeirantes ficam excluídos. Segundo, não tem intérpretes, né, de Libras, então pessoas que são surdas não conseguem ter acesso. Terceiro, né, os cinemas sempre tem aquelas escadinhas para você subir para os assentos. E isso acaba impedindo que idosos, pessoas que têm dificuldade de se locomover, de andar, ou pessoas que são mesmo cadeirantes, não consigam ter um pleno acesso dessas salas de cinema. Então ele explicou por quê. Que ele fecha, né? Porque aqui ele expôs fatos, né? E são fatos que acontecem. Agora, qual que é a opinião dele sobre isso? Logo, é fundamental que haja mais investimento em infraestrutura. Então, essa é a opinião dele. A opinião dele é que isso acontece por conta disso, disso e disso. Que ele falou. Não tem intérprete de Libras, não tem lugares reservados para cadeirantes, e isso torna todo o cinema muito inacessível. E na opinião dele, isso seria resolvido, né, se tivesse maior investimento em infraestrutura. Ele deixou aqui qual que é a opinião dele. Então, tá um parágrafo perfeito. Conclusão. Conclusão do Enem é um negócio meio chato, que você demora para pegar. Eu falo que é a parte mais difícil da redação do Enem. Então, assim, se vocês tiverem dúvida depois da aula sobre qualquer coisa que eu falei aqui, quiserem mandar parágrafos para mim dar uma olhada, eu dou uma olhada para vocês, tá bom? E como que funciona a conclusão do Enem? Né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento da vida de vocês, é que tem que responder as 5 perguntas, né? Ou 5 coisas, né? Que é o quem, o que, o como, com que finalidade e o detalhamento. Então, eu vou tentar explicar para vocês. Porque o que acontece? No Enem, ao contrário de qualquer outro vestibular do Brasil, ele quer que você, na conclusão, ao invés de você fechar o seu texto, retomar o assunto, ele quer que você solucione o problema. O Enem, nesses, sei lá quantos anos ele existe, todos os anos ele vai te dar um problema. E você tem que, na sua conclusão, você tem que solucionar esse problema, fazer uma proposta de intervenção, que eles chamam. Só que a sua proposta de intervenção ela precisa ser completa. E para ser completa, precisa ter todos esses fatores que eu grifei. Então vamos lá. Começar, né? Vamos ler aqui e depois eu vou explicar, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Portanto, né, começou aqui com um conectivo de conclusão. Cabe ao poder público
na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curtas-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. Então, destrinchando agora. Primeiro, né, geralmente as pessoas respondem as questões nessa ordem aqui: quem, o que, como, com que finalidade de detalhamento. Pode responder em ordem ao contrário? Misturar? Pode. Recomendo para quem está começando a fazer redação agora? Não, porque às vezes se perde. Então, assim, geralmente essa ordem que é a mais fácil de fazer. Como é que funciona? Primeiro você coloca quem. Quem que é o quem? É o órgão público que vai resolver esse problema. No caso, ele falou o poder público, né? Ou o Ministério Público. Ele deixou meio que aqui especificando que era o poder público, né? Então, quem que vai resolver o problema dos cinemas não terem um acesso democratizado ao Brasil? O Ministério Público, né? Que é o poder público. Como que o que, né? O que vai ser feito? O que será feito para esse problema ser resolvido? Desenvolver campanhas educativas. Então, o que ele está falando, então? Quem que vai resolver o problema? Ministério Público. E o que o Ministério Público vai ter que fazer para resolver? Desenvolver campanhas educativas. E como que ele vai resolver, né? Como que ele vai fazer isso? Por meio, é muito legal se colocar o por meio, que indica, por meio de cartilhas virtuais e curtas-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais. Ele falou aqui como que isso é feito. Como será feitas as campanhas, né? Tem vários jeitos de você fazer isso. Depois, assim, ao longo das aulas, eu quero mostrar para vocês vários exemplos de como fazer cada parte da conclusão. Vou dar aulas mais longas. Agora é só uma introdução, então não vou entrar muito a fundo. Ok? Então fiquem tranquilos que mais para frente eu vou explicar muito melhor essa estrutura para vocês. Com que finalidade? Então aqui você vai falar assim, aqui você já respondeu de um jeito básico, qual que é a sua proposta de intervenção? E até deu detalhe de como que ela vai ser feita, como você gostaria que ela fosse feita. E você vai falar qual que é a finalidade de você estar propondo essa solução. E aqui você explica. Aqui no caso ele falou assim, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. É esse que é a finalidade da proposta dele. Só que acontece, gente, depois você tem que detalhar um pouco mais. Tudo isso que você falou. Isso daqui é o básico. E aí você tem que ter um detalhamento. Eu botei tudo isso daqui de roxo, mas para falar a verdade, o detalhamento em si, ele é esse último trecho. E eu vou explicar por quê. Porque o detalhamento, geralmente você pode detalhar o quem. E aí você coloca aqui. Ele até detalhou o quem. É o poder público que vai resolver o problema. Mas quem que é o poder público? É na figura do Ministério Público. Às vezes você pode explicar o que esse órgão público faz. Por exemplo, você coloca o Ministério da Educação, você pode colocar que ele é o órgão que é responsável por garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade, piriri pororó. Você pode detalhar o quem fazendo isso. O que, né, no caso aqui o dele, era desenvolver campanhas educativas. Você pode detalhar um pouco mais sobre essas campanhas educativas, né? Sem entrar no como. Detalhe, isso é um perigo. Às vezes você vai detalhar e você entra no como. Não é para você fazer isso. Às vezes é para você detalhar, por exemplo, como que vai ser essas campanhas educativas, em que lugar elas vão ser feitas, com que profissionais elas vão ser feitas, sem entrar no como, tá? O como, para mim, ele é o mais difícil de detalhar. Sério. Eu acho muito difícil detalhar o como. E porque, assim, pra mim ele já é muito completo, né? Então, aqui no caso, ele colocou cartilhas virtuais e curtas-metragens para fazer o como. E, assim, gente, o como ele tem que ter muita inspiração para detalhar ele, porque aí você vai enchendo linguiça nele e dando mais detalhes de como que
ele vai ser feito. Às vezes, por exemplo, eu lembro que precisa dar um exemplo bem clássico. Às vezes ele colocasse aqui campanhas educativas, ele poderia colocar, por exemplo, por meio de palestras com profissionais. E às vezes você detalha o como, explicando quem são esses profissionais. Tipo, que profissionais você pensa, sabe? Tipo, palestras, debates em escolas com profissionais de educação, tais como psicólogos, psicopedagogos e outras pessoas capacitadas para falar sobre o assunto. Isso conta como detalhamento, mas para mim eu acho um pouco difícil, tá? Confesso, como sempre me enrosquei. Com que finalidade? Esse é o mais fácil de detalhar, tá? Esse é o mais fácil de detalhar. Você vai colocar aqui, né? No caso aqui, ele falou que o objetivo dele com a proposta era orientar a população e as empresas a valorizar o meio cinematográfico. E ele detalhou, né? Ele falou também que as empresas elas têm que colaborar com a democratização, né? Pela cobrança dos valores mais acessíveis, né? Então, como que essa finalidade pode ser cumprida? E o principal detalhamento de finalidade é você falar o que vai acontecer no futuro. Você tem uma finalidade, certo? E como que se essa finalidade for cumprida, ela vai resultar no futuro. E aí você coloca o futuro. E essa é a esse é o jeito, assim, que é mais fácil de fazer o detalhamento e é o que quase todo mundo faz, tá? Geralmente o pessoal detalha aqui um pouco o que eu recomendo, e todos os meus professores que eu já tive aula geralmente recomendo também, é você colocar mais de um detalhamento, detalhar mais de um daqui dos quatro. Porque tem corretor que ele é meio chato e ele não enxerga o seu detalhamento. Às vezes você detalha o quem, que é possível e pode, e o corretor não considera. Tá? Então, às vezes você pode detalhar o quem, que é o mais fácil, e detalhar a finalidade, e você garante os pontos. E, enfim, aqui ele colocou o quê? Então, qual que é o futuro, né, que ele espera e que é o detalhamento da finalidade. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema todos, como relata o filme Cine Hollywood. Fica lindo quando você retoma a introdução, tá? É uma dica. Fica muito bonito. Então, aqui ele falou, né, que somente assim o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema todos. Isso é o detalhamento mais clichê e mais miojo, e que Xuxa gostoso em tudo. Por quê? Porque se você colocar, tipo assim, feito isso, dessa forma, assim, o Brasil, né, poder, poderá ter esse problema resolvido, falar alguma coisa nesse sentido, como mostra lá no negócio que colocou na introdução, ou dar uma ligada com a introdução, é o jeito mais clássico, mais clichê de você finalizar uma redação, fica perfeito, fica completinho. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu quis fazer uma aula um pouco mais curta, um pouquinho mais basicona, sem entrar em muito detalhe. Eu deixei aqui para vocês o meu WhatsApp e o meu e-mail. Se vocês quiserem mandar dúvida, se vocês quiserem mandar redação, se eu tiver tempo, eu vou dar uma olhada. Se quiser mandar parágrafo também, eu respondo, tá? Se eu não dar conta, eu sei que o Rosa tem os monitores, aí eu passo para alguém responder, mas eu vou tentar responder todas, tá? Só se realmente eu ficar muito cheia de coisa para fazer, porque eu também estudo na faculdade, então às vezes fica meio corrido para mim. Mas se vocês me mandarem, eu vou tentar responder tudo, prometo. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Você não tava. Os memes ajudam a entender melhor. Sim. Vamos colocar memes nas minhas aulas, gente. Se sentarem nas minhas aulas, vocês vão ver que eu encho minha aula de memes. Horácio, né, que está aí. Não sei se mais alguém entrou. Se tem alguma dúvida, alguma coisa. Tá aí, Horácio. Não, acho Não? que não. Não, eu consegui aprender, velho. Os Ai, que memes bom. ajudam Fico mesmo. feliz. Que bom, fico muito feliz. Então, é isso a aula de hoje, gente. Vamos despedir, então. Deixei aqui meu WhatsApp, meu e-mail, caso depois alguém que vai assistir pelo YouTube queira me chamar. E é isso, gente. Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Não sei que hora o resto do pessoal vai assistir. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado pela aula. Ajudou Imagina. muito. Imagina.